Isso, começou a gravar. Pessoal, então, boa noite novamente a todos e a todas. Então, hoje a gente vai realizar aqui a live, né, de apresentação do edital do nosso mestrado e também o professor José Wilson vai comentar sobre o projeto de pesquisa, e nós temos também aqui os discentes do programa, que a gente vai também passar a palavra para que eles possam comentar rapidamente sobre o seu projeto, né? E sobre também como que o programa tem impactado em suas vidas, tá? Então, a gente, de antemão, a gente agradece a presença de todo mundo, tá? Nós tivemos aí um pequeno problema com o link, mas também vai ficar disponibilizado, tá? A atividade, que vocês podem depois compartilharem na página do programa, tá? O objetivo, então, pessoal, é fazer a apresentação tanto do edital, quanto também das atividades da própria escrita do projeto de pesquisa, tá? Então, rapidamente, eu vou apresentar aqui para vocês, né, os docentes do programa. Então, quem são os docentes, tá? Bom, meu nome é Ademir, tá? Sou professor do programa, estou como coordenador diante da CAPES, e a minha linha de pesquisa é a linha 2, Ensino e Aprendizagem das Ciências e Matemática. Estarei ofertando uma vaga dentro dessa linha, tá? A professora Adriana Miola, ela é da área da educação matemática, ela vai ofertar 2 vagas nesse processo seletivo, tá? Uma vaga para a linha de formação de professores de ciência e matemática e uma vaga para a linha de ensino e aprendizagem das ciências e matemática, tá? Eu vou pedir se a pessoa tiver com o microfone ligado, tá? Só fecha o microfone. Isso, obrigado. Daí, a professora Adriana Marques, ela é da linha 1, da linha de formação de professores, vai ofertar uma vaga também. O professor Bruno Simões é da linha 2, ele também vai ofertar uma vaga, tá? O professor Diego, tá? É da área licenciado em Ciências Biológicas, ele é da linha 2, vai ofertar também uma vaga. A professora Edivonete, ela é da linha 1, também da área de Educação Matemática, vai ofertar uma vaga também no programa. O professor Fernando, ele é da área aqui de Ensino de Física, vai ofertar uma vaga também na linha Ensino e Aprendizagem das Ciências e Matemática. O professor José Wilson, que está aqui com a gente, ele também é licenciado em Matemática, vai ofertar uma vaga na linha de formação de professores de Ciência e Matemática. Professora Regiane, licenciada em Ciências Biológicas, ela é da linha 2, tá? Ensino e Aprendizagem. A professora Renata, ela é do programa, tá? É da linha 1, mas este edital, ela não vai ofertar vaga, tá? Só para vocês conhecerem também a professora Renata. O professor Sérgio, ele é da linha 2, tá? E vai ofertar 2 vagas, ele é da área de ensino de física, tá? De ensino de ciências, tá? Então, nós temos 2 linhas, né? Nós temos a linha de ensino-aprendizagem, a linha de formação de professores, mas também temos 2 áreas, que é a educação matemática e ensino de ciências. O professor Tiago, que é licenciado em matemática, ele é da linha 1, formação de professores. E nós temos também a professora Vivian Calisto. A professora Vivian é da linha 1, também é da área de ensino de química. Então, nós temos docentes colaboradores também no programa, que é a professora Elisângela Miranda, e também a professora Elizabeth Rocha, que também está aqui com a gente, né? Então, pessoal, esses são os docentes do programa. Vamos começar, então, falando sobre o edital, tá? Então, o edital, pessoal, nós vamos disponibilizar 14 vagas para este processo seletivo, tá? Quem que pode concorrer? Qualquer pessoa que tiver um nível superior, o diploma de nível superior, pode concorrer ao edital. No entanto, o nosso objetivo maior é justamente os egressos, né, dos cursos de licenciatura em Biologia, Física, Química, Matemática e Pedagogia. Por que preferencialmente? Porque os docentes que estão no programa são desta área. Então, a gente se sente mais à vontade até para conseguir orientar trabalhos que sejam submetidos dentro desta área de formação. Tá? Então, serão 14 vagas disponibilizadas neste processo seletivo.
tá? Dentro dessas 14 vagas, 5 vagas, elas serão para a sub-área de educação matemática, e nesse edital nós teremos 9 vagas para a sub-área ensino de ciências. Daí, quando eu falo ensino de ciências, ensino de química, física e biologia. Então, cada candidato deverá, tá, obrigatoriamente especificar no pré-projeto de pesquisa a sub-área a qual pretende concorrer. Isso, José Wilson vai falar daqui a um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, serão 14 vagas, né, dentro das sub-áreas de educação matemática e ensino de ciências, né? As etapas, rapidinho as etapas, pessoal, isso já está no edital. Então, nós temos aqui os períodos das inscrições que começam amanhã, 15 de outubro. Já de antemão, já desejo para todos e todas presentes feliz dia nosso, né? Feliz dia dos professores e das professoras, que amanhã a gente comemora, né? Apesar de comemorar, a gente traz muitos pensamentos do que comemorar nessa situação em que a educação vive, né? Então, olha só, a primeira etapa vai ser análise do projeto de pesquisa, tá? Ela vai ser realizada de forma online mesmo, pela banca, que vai ser do dia 25 ao dia 30. Aliás, pessoal, todo o processo seletivo, ele vai ser realizado de maneira remota, tá bom? Você vai submeter o projeto e vai só prestar atenção nas etapas. Então, a primeira etapa é a análise do projeto de pesquisa, que é de 25 a 30 de novembro, tá? Vou pular aqui, tá, pessoal? Só para a segunda etapa, né? Só vou falar o que está em negrito aqui, tá? A segunda etapa, a arguição do projeto de pesquisa, do dia 6 ao dia 14 de dezembro. Então, essa etapa vai ser online, de forma síncrona, será disponibilizado o link para acesso com antecedência, será via Google Meet, onde o candidato vai ter a oportunidade de fazer a arguição do seu projeto de pesquisa, né? E isso vai acontecer entre os dias 6 e 14 de dezembro, tá? Depois dessa etapa, pessoal, nós temos a análise de currículo. E daí, nós já entramos aqui em 2022, tá? Dia 4 de fevereiro de 2022, nós teremos a fase de divulgação da análise de currículo. Nessa fase de divulgação da análise de currículo, ela é também de forma, neste caso, assíncrona. A banca vai fazer a análise dos projetos e vai divulgar nesse dia, tá? Teremos também, nesta etapa, a prova de língua estrangeira. Então, a prova de língua estrangeira, deixa eu só voltar. A etapa 3, pessoal, a divulgação da análise de currículo, ela é somente classificatória, não é eliminatória, tá? A etapa 4 também ela é somente classificatória, ela não é eliminatória. Nós teremos também essa prova de língua estrangeira, ela será realizada de maneira síncrona, tá? Nós iremos disponibilizar os links também com antecedência, somente para quem foi aprovado até nessa etapa, tá? Então, a prova de língua estrangeira, tá bom? E o resultado final, pessoal, do concurso, do processo seletivo, está previsto para acontecer no dia 18 de fevereiro do ano que vem, tá? Continuando aqui, vamos lá, pessoal. Os candidatos, né, negros, né, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiências, no ato da inscrição, eles devem selecionar lá, no ato da inscrição, que é cotista, tá? Por que eu digo isso com ênfase? Porque muitas vezes a pessoa faz a inscrição, mas a pessoa pode ser cotista, mas ela faz a inscrição com acesso universal e depois ela quer entrar com recurso para entrar para cotas, mas aí não vai poder mais, porque você vinculou a sua inscrição ao acesso universal. Então, é importante que você vincule, no caso de cotista, a sua inscrição para cotas, tá bom? Então, seguindo aqui, então, pessoal, o candidato, ao fazer a sua inscrição, deverá acessar o link eletrônico descrito no item 3.1 do edital, tá? Ler cuidadosamente o edital e aceitar todas as condições descritas nele, tá? Preencher os dados cadastrais solicitados, digitar em formato PDF, digitalizar em formato PDF e inserir a documentação exigida nesse edital,
responsabilizando-se pela qualidade das imagens. Então, pessoal, isso é muito importante. Se por acaso todos os documentos que serão anexados no sistema, eles deverão estar no formato PDF. Se não estiver em formato PDF, a gente não consegue fazer o download aqui do outro lado, tá? E a sua inscrição será indeferida. Então, se as imagens também que você escaneou e enviou, se a gente não conseguir fazer a leitura do documento, isso também vai indeferir a sua inscrição, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos muitas inscrições indeferidas no processo seletivo passado por conta desses itens, tá? Neste caso, pessoal, em alguns casos, a inscrição, o recurso, todas as fases terão recursos, tá? Então, é importante que vocês entrem com recursos, caso, em alguma fase, o seu projeto não tenha sido deferido, ou sua inscrição não tenha sido deferida, tá? É importante que vocês entrem e atentem ao que foi indeferido, tá? Então, a FGD não se responsabilizar caso o candidato, né, realize via internet a sua inscrição, que vai ser pela internet, não se responsabiliza, pessoal, por queda de internet, né, queda de... Então, assim, é importante que você não deixe para a última hora, tá? Tivemos pessoas que, infelizmente, deixaram para a última hora, no momento daquela última hora aconteceu um monte de coisa, e a pessoa, infelizmente, não conseguiu se inscrever para o processo seletivo. Então, tente ali, até dia 15 de novembro, tente ali 1 ou 2 dias antes já finalizar a sua inscrição para garantir, tá? Então, pessoal, a inscrição, a documentação exigida para a efetivação da inscrição, tá? No edital, vocês vão ler lá, do item 4.1 até o item 4.9, vocês terão lá todos os documentos. No 4.1, 4.2, 4.3, até o item 4.9, são documentos que têm que ser anexados, tá? E todos têm que estar em formato PDF, tá? 4.9, pessoal, é o currículo Lattes, tá? Tivemos muitas inscrições também indeferidas, porque os candidatos, as candidatas enviaram o currículo vitae, né? O currículo vitae. Mas, o que vai ser somente permitido é o currículo Lattes. Então, muitos candidatos que não têm o currículo Lattes, é importante que já faça esse processo, já procure a plataforma Lattes para que possa fazer o seu currículo Lattes, porque na inscrição também, né, é solicitado. O item 4.10, tá? O item 4.10 é o pré-projeto de pesquisa. Eu vou deixar para o professor José Wilson comentar um pouco mais sobre isso, mas eu vou frisar algo aqui muito importante. Pessoal, o projeto de pesquisa, seguindo as orientações do professor José Wilson, vocês precisam anexar este projeto em formato também PDF, tá? Pessoal, olhem ali, ó, os itens anteriores, 4.1 até 4.9. Todos esses itens aí, vocês conseguem entrar com recurso caso a inscrição de vocês seja indeferida, tá? Mas o item 4.10, se você enviar por engano em formato Word.doc, né? O que vai acontecer? A sua inscrição ela é indeferida sem direito a recurso, tá? Por que disso? Porque se a gente der o direito para que você refaça o projeto de pesquisa, a gente está dando um tempo a mais diante dos outros candidatos. Então, isso não é justo. Então, o projeto de pesquisa, o item 4.10 é o único item que não tem recurso. No momento da inscrição, não entregou o projeto em formato PDF, infelizmente, não há recurso para esse ponto, tá? Então, seguindo aqui, o item ali, pessoal, 4.11, a tabela de pontuação, o anexo 2, na página do programa, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui também no chat, nós temos um tutorial para preenchimento do anexo 2. Então, no edital passado, nós percebemos que muitos candidatos tiveram uma dificuldade para preencher o anexo 2, que é a tabela de pontuação de currículo. Então, nós temos um tutorial lá na página. Pessoal, o item 4.12, caso vocês tenham o edital que vocês acessaram, tenham o item 4.12, ele não será mais necessário, tá? Porque todo o processo ele vai ser realizado de forma remota, tá? Nós atualizamos o edital na página,
do programa, esse edital atualizado da página já está sem o 4.12. Mas caso vocês tenham em mãos salvo no computador, melhor, né? O edital com o item 4.12, vocês podem desconsiderar, tá bom? Pessoal, as etapas, vamos lá, rapidinho nas etapas. Nós temos aqui a etapa 1, é a análise do projeto de pesquisa, que possui caráter eliminatório e classificatório. A nota será de 0 a 10 e o peso será 2,5, tá? Então, será considerado aprovado ou aprovada nesta etapa quem tirar a nota 6, tá bom? 6 acima, 6 ou 6 acima está aprovada ou aprovada para a próxima etapa. E a comissão ela é formada por professores, tanto da linha 1 quanto da linha 2, das duas sub-áreas, ensino de ciência e educação matemática, tá? O resultado será divulgado no dia 4 de dezembro, no início de dezembro. A etapa 2, pessoal, ela possui que é a arguição do projeto de pesquisa. Então, a etapa 2 é o momento que você terá para conversar com a banca sobre o projeto de pesquisa que você submeteu. Então, ele tem caráter eliminatório e também classificatório. E o peso aqui ele é um pouquinho maior, é 4,5 pontos. Então, ela também será pontuada de 0 a 10. Então, o candidato que tiver nota 6, no mínimo 6, será aprovada para a próxima fase. Então, a arguição será feita por meio de salas virtuais, cujos links de acesso serão publicados no dia 4/12 no site do programa, e as arguições serão realizadas do dia 6 ao dia 14 de dezembro. Tá? É o nosso segundo processo seletivo. No primeiro processo seletivo, essa etapa também foi realizada de forma remota e deu muito certo também, não tivemos problema, tá? Nessa etapa 2, o candidato pode ficar à vontade, se quiser utilizar slides para apresentar o seu projeto ou de forma, né, sem slide, conversando com a banca. Isso fica a critério, tá? Bom, pessoal, a etapa 3 é justamente a análise de título, tá? Essa é a classificatória, ela não é eliminatória mais, a partir dessa etapa 3. Os títulos, eles têm peso 2, e como que a gente vai fazer a pontuação? Tá? Será dado nota de 0 a 10. Nós temos uma tabela de currículo com a pontuação. A maior nota, a maior pontuação dos candidatos que chegaram nessa etapa, a maior nota nós vamos atribuir, a maior pontuação, perdão, a gente vai atribuir a nota 10. E para os outros, em ordem decrescente, a gente vai atribuindo nota por regra de 3. Tá? No final, nós teremos notas que equivalem de 0 a 10. Tá? Novamente, temos o tutorial na página do programa que vocês possam assistir, tá? Para que preencham aqui a análise de currículo de forma correta. Tá? Seguindo, a etapa 4 é a prova de língua estrangeira, que é classificatória, tá bom? Ela tem peso 1, e nota atribuída vai ser de 0 a 10, tá? E também a convocação para essa prova será realizada de forma antecipada e será feita de forma síncrona, tá? Por meio dos links que nós iremos disponibilizar. Então, o roteiro para a elaboração do projeto de pesquisa, agora eu vou deixar com o professor José Wilson, tá? Então, aqui são os anexos também dos editais, tá? São os anexos também que vocês devem preencher, tá? Não tem segredo nenhum, tá? Então, pessoal, bom, eu queria verificar agora se vocês têm alguma dúvida, se gostariam de perguntar sobre o edital, tá? A gente pode também fazer uma rodada depois, tá? Mas, por enquanto, alguma dúvida sobre o edital? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre o próprio processo seletivo? Fiquem à vontade. Eu abro agora para vocês, para perguntas. Daqui a pouco eu passo a palavra para o professor José Wilson. Professor, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Ruth. Tudo bem? A minha pergunta é a seguinte: pede comprovante de aula, né, de ter dado aula na educação básica. Eu fui professora
na educação básica convocada no estado e no município, eu teria que pegar uma declaração da escola ou serve aquele documento de olerite, assim, do ano? Ruth, boa pergunta sua, tá? Então, vamos lá. Lá na etapa, pessoal, quando vocês forem entregar o curso comprovante de títulos, né? O que pode ali ter validade como comprovante de aula? A gente pode contabilizar o Olerite, né? A gente pode contabilizar isso. Só que, assim, o documento mais importante que poderia ser uma declaração da escola, que na declaração da escola tem o período, né, que você ministrou a aula, ou, por exemplo, na própria Secretaria de Educação, eles conseguem também o período que você ministrou a aula, ou na própria Secretaria de Educação do município também, eles entregam um comprovante com o período que você ministrou a aula. Então, o que dá mais veracidade para a gente, na verdade, que não deixa dúvida sobre o período, seria justamente esse comprovante da escola ou da Secretaria de Educação, justamente porque vai mostrar o início e o fim do vínculo. Então, isso que para a gente é importante. Tá bom, então. Tá, era isso minha dúvida. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Pessoal, mais perguntas sobre o edital? Tranquilos? Boa tarde. Elaine? Quando você é concursado do Estado, mas está em função de professor coordenador, a declaração vale também ou o professor coordenador não pode? Ah, sim. Não, tem que ser o nosso requisito, participação do processo seletivo, é ser licenciado. Então, tanto o coordenador quanto professores, né, podem participar do processo seletivo. Eu não sei se foi essa a pergunta. Acho que está mais específica, Ademir, desculpa, em relação ao tempo de serviço. Vamos admitir que a Elaine tenha ficado 2 anos na coordenação. Serviço. Esse tempo de serviço vai ser contado? Acho que essa é a pergunta dela. É essa a pergunta, né? Sim, o tempo de vínculo também, nesse caso, ele é contado, tá? Sim, era essa a pergunta. Desculpa, é que cortou a conexão da internet, eu não consegui responder. Isso, então o tempo de vínculo, ele vai contar também, tá, Elaine? Pessoal, Boa noite, professor. oi, Ana Cristina, tudo bem? Professor, eu tenho uma dúvida. Para nós que participamos do PRP, o certificado de participação, ele pontua alguma coisa? Eu tenho que só olhar, mas tem uma pontuação. Eu não estou agora com o edital em mãos agora. Você consegue dar uma olhadinha, José Wilson? No Consigo edital? sim, vou olhar aqui e já falo para você. Tá. Eu não lembro, participação em projetos, conta, né? Mas agora eu só não lembro quanto que vale agora, né? Então, o edital que eu estou aqui é outro. Eu vou ter que dar uma olhadinha, abrir o... Não, está aqui. O edital de seleção está aqui. A pontuação está aqui embaixo. Deixa eu ver. Participação em evento, pôster, publicação em anais de evento, prêmios, organização de evento, participação em evento, participação oral, pôster, participação em evento, participação em evento, participação, publicação em anais, temos livro, capítulo, participação em projeto, participação em projeto institucional, iniciação científica ou a docência. O item 15. PIBIC, PIBIT, Prolicem, PIBID, PRP. O item 15 do edital, tá? Ele aponta justamente para isso, tá, Ana Cristina? Então, ele equivale a 3 pontos por ano, tá? E por projeto.
tá bom? Que você vai contabilizar sem limite de pontuação, tá? Então, participação no projeto de pesquisa, perdão, institucional de a docência, como o PIBID, o PIVIC, o PIBIT, ProLicem, né, o PIBID, iniciação científica e o PRP, eles contam 3 pontos por ano, tá? Tá bom, professor, obrigado. Ah, E por mais que algum candidato olhe e fale assim, puxa, mas um ano inteiro só vale 3 pontos, ele vale 3 pontos para todo mundo, né? Então, alguns terão 3 pontos, pode ser que algum tenha mais, outros não terão nenhum nesse item, tá? Mas eu acho que todos estão em pé de igualdade, porque muito ou pouco que vale para um, vale para outro também. João Pedro, fique à vontade. Tem algum limite de tempo, vamos supor, nos últimos 5 anos que eu fiz PIBID, ou vamos supor, qualquer fase, qualquer época? Porque, por exemplo, comecei PIBID em 2014. Vai ser válido também? Ou tem algum limite, assim, dos últimos 5 anos? Vamos supor, então, por exemplo. entendi a pergunta. É assim, em alguns itens, a gente coloca pontuação máxima e tempo também, né? Mas para PIBID e PIBIC, a gente não colocou nenhum período. Então, participou, está contando, tá? Ok, obrigado. E uma outra dúvida. Quando eu trabalhei na rede estadual, em especial assim nos anos de 2016, por exemplo, 2017, o que foi feito muito foi fazer assim substituição em aula de professores, né? Porque assim não tinha aquele vínculo efetivo. Então assim eu tenho como comprovar pelo Olerite, né? Que vai sair o Olerite, mas assim de repente a declaração da escola vai ser um pouco mais difícil. Aí nesse caso tem que ser declaração pela escola mesmo, vamos supor, se eu der aula lá em tal lugar, eu tenho que ir lá no tal lugar pegar essa declaração. Então, o único problema deixa eu só ver aqui o item. Veja bem, o item 18 do edital, ele fala justamente sobre isso, docência na educação básica. Então, ele fala assim, 3 pontos por semestre. Então, se você, por exemplo, entregar só o Olerite, ele só comprova que você ministrou aula naquele mês, né? E vai contar a partir de 6 meses de atuação, tá? Então, por isso que é importante ter um comprovante da escola que tenha o período, tá? Então, só conta a partir de 6 meses de docência na educação básica. São 3 pontos por semestre concluído, né? Então, por exemplo, se ministrou aula durante 2 semestres e meio, esse meio não conta porque não foi concluído, vai valer só 2 semestres, tá? Então, tem que ter concluído. E assim, se no Olerite tiver o tempo que você entrou, né, aí sim a gente... o tempo que você entrou e esse foi o tempo equivaler a 1 semestre, já a gente consegue contabilizar o ponto. Porque o que eu pensei, qualquer coisa, em pegar todos os Olerites que eu tenho e fazer um PDF só, já uma prova, né? Sim, isso aí a gente pode analisar... Entendi, João. A gente pode analisar, contabilizando 6 meses, a gente já pode contar esses pontos. Então, beleza. Obrigado. Pessoal, aí vamos lá. Perguntas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o José Wilson, professor José Wilson. Daí as perguntas que caso surja alguma pergunta ainda sobre o edital, vocês podem fazer também depois que o professor José Wilson apresentar, tá bom? Então, professor José Wilson, passa a palavra aí para você. Obrigado, Demir. Boa noite a todos e a todas. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. É uma alegria muito grande para a gente poder compartilhar algumas questões, tentar sanar algumas dúvidas referente ao nosso processo de seleção para o mestrado da turma 2022. Essa iniciativa da gente assim, o edital, como o Ademir está dizendo, é mais porque surgem muitas coisinhas e certamente que se não estão perguntando tanto,
é porque ainda não tiveram tempo de ler o edital, porque sempre na hora de preencher o edital, vai surgindo dúvidas. E aí vocês podem encaminhar para a gente vai tentar responder à medida do possível. Tá? E em relação ao projeto de pesquisa, é porque alguns, principalmente aquelas pessoas que nos conhecem, e eu conheço alguns dos que estão aqui, e é uma satisfação muito grande poder perceber que os nossos colegas também estão procurando o programa, mas alguns desses nos procuram diretamente para falar sobre o projeto de pesquisa. E o que a gente tinha comentado no nosso grupo da coordenadoria do mestrado é que não seria justo, a princípio, eu esclarecer dúvidas de um aluno a respeito de um projeto de pesquisa específico, uma vez que a gente vai estar trabalhando na seleção desses projetos depois. Tá? Então, o que eu antecipei para as pessoas que me procuraram foi, olha, nós vamos fazer uma conversa com todos os que quiserem participar. E ao invés de indicar um caminho, falar de um modo um pouquinho mais geral e tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então, o que a gente está dizendo aqui não é uma regra nem uma receita de como ser aprovado no mestrado, mas é tentando esclarecer algumas dúvidas que possam ser pertinentes para vocês. Tá? Eu vou projetar aqui o slide. Professor? Pode falar. Eu estou com uma professora aqui que ela está com dúvida e ela está com dificuldade porque o microfone dela não tá funcionando. Eu acho que o senhor já respondeu aí, mas eu só para confirmar para ela, tem um tempo de validade dos comprovantes do PIBIC e do PIBID? Tá. Essa pergunta é direcionada ao Ademir, mas ele respondeu agora há pouco. No edital não prevê um tempo específico. Então, se em algum momento ela participou desses programas, o certificado dela vai ser contabilizado. Isso mesmo. Ótimo. Tudo bem? Então tá. Pessoal, a gente vai tentar ser bem objetivo nessa apresentação. Coloquei apenas 3 slides aqui. Eu vou ampliar os slides e qualquer coisa eu retorno para ver vocês aqui. Bom, ampliou na tela, pessoal, Ademir? Confirma para mim, por gentileza. Tá, não está no modo projeção para a gente. A gente consegue ver o PowerPoint, mas não está no modo projeção. Se você quiser ir naquele livrinho que tem ali, ó. Tá, foi o que eu fiz, eu acabei de fazer isso, mas não deu certo. Eu acho que eu vou ter que projetar ele antes de compartilhar. Tem aquela barrinha amarela, eu acho que tem que fechar ela. Tá vendo a barrinha amarela? Sim. Eu acho que tem que fechar no cantinho ela. Isso, agora tenta, vamos ver. Ampliou ou não? Não ampliou. Tenta ir no livrinho agora, vamos ver. Dá o ESC aí. Agora, não. Agora foi. Foi? Agora então, perfeito. Bom, pessoal, isso aqui é o que está no edital de vocês, tá? Para projeto de pesquisa deve estar em formato PDF. A Ademir já chamou atenção para isso, tá? Só serão aceitos os documentos em PDF, no caso, o projeto de pesquisa enviado no formato PDF. Tá? Constar na capa do pré-projeto a subárea, ou seja, se você está se candidatando a uma vaga, né, no caso, na área de ensino de ciências ou de educação matemática. Por que isso? Porque o número de vagas estão separadas dentro do programa. Existem vagas para a área de ensino de ciências, que são as 9 vagas, e existem vagas para a área de educação matemática, que são 5 vagas. Então, um não vai concorrer com o outro. Quem se candidata à área de educação matemática vai concorrer com as pessoas que se candidatarem à educação matemática. Da mesma forma, quem se candidata ao ensino de ciências vai concorrer apenas com os colegas da área de ensino de ciências. Então, não esqueçam, tá? Eu diria para que, antes de vocês enviarem a documentação e o projeto, façam um checklist. Vai olhando ponto por ponto o que é que vocês já atenderam, já fizeram, o que falta fazer ainda. Em hipótese alguma, deverá constar a identificação do candidato. Então, não deve haver nada no teu projeto que te identifique, né?
Então, nome em hipótese alguma, tá? Mas também qualquer outra característica que possa identificar o candidato, né, deve ser excluída. Então, revejam com calma para não colocar no projeto de vocês nenhuma identificação. É óbvio que vocês, em outro campo, vão se identificar. Quando você manda um certificado, por exemplo, está identificando você, mas não é no projeto. Quando a gente vai avaliar o projeto de pesquisa, esse pré-projeto, a gente não deve saber, nem eu, nem nenhum outro avaliador deve saber quem é que foi que escreveu aquele projeto. Então, fiquem atentos a essa questão. Possuir, no máximo, 10 páginas, excluindo a capa. Então, capa não vai ser contada, depois todos os outros itens, até as referências, serão contados, todas as outras páginas, e o seu projeto tem que ter, no máximo, 10 páginas. Ah, passou de 10 páginas, ficou com 10 páginas e meia. Releia, faça uma síntese e tire meia página do teu projeto. Ficou com 10 páginas e 2 linhas. Releia, enxugue 2 linhas do teu projeto. Tá? Então, no máximo 10 páginas, atender às normas da ABNT. Então, isso hoje é fácil você conferir quaisquer normas nas redes sociais, no Google, com uma pesquisa rápida você encontra isso. Então, fiquem atentos às normas da ABNT. E depois, na questão da estrutura do trabalho, ele deve ter todos esses itens que estão pontuados aqui. Ele deve ter um título, uma introdução, objetivo, justificativa, problema de pesquisa, fundamentação teórica, uma metodologia, cronogramas e referências. Claro, pessoal, que isso são apenas pontos e que todos vocês que já passaram por uma graduação, de alguma maneira, têm alguma familiaridade com esses itens, tá? Eu vou comentar mais especificamente sobre um ou outro deles no próximo slide, que são só 3 slides que a gente tem aqui para conversar, e aí eu diria que se vocês têm dúvidas a respeito de algum desses itens, já vão anotando aí para perguntar depois, tá? Nosso objetivo aqui é mais um bate-papo e esclarecer as dúvidas de vocês. Esse é o nosso objetivo. Já que a gente não tem como dizer, faça um projeto desse jeito, ou faça um projeto sobre tal tema, esse não é o nosso objetivo aqui. Então, nosso objetivo, nossa contribuição maior é no sentido de esclarecer as dúvidas que vocês possam levantar. Aí, eu diria que alguns itens a ser considerados no projeto de pesquisa de vocês. Eu ponho alguns itens a ser considerados até por cautela, para que vocês não entendam novamente isso aqui como uma receita. Tá? A gente vai olhar primeiro atendimento ao edital em todos os seus aspectos, ou seja, tem coisas que certamente não estão sintetizadas em um slide, mas que está no edital. Então, tudo que está no edital deve ser considerado em relação, nesse caso específico, ao pré-projeto de pesquisa, como a adequação às normas, que eu acabei de dizer, coesão e coerência na escrita do texto. Aí eu diria que vocês precisam ter um cuidado especial. Eu diria para vocês escreverem o projeto, pedir para que outros colegas leiam esse projeto, porque é comum a escrita, de modo geral, não é algo que a gente faz de maneira tão simples assim. A escrita requer muita leitura, muita organização e coesão e coerência nessa escrita. Então, é preciso perceber se os parágrafos têm alguma coisa a ver um com o outro. É comum a gente olhar para os projetos, e aqui eu estou falando para todos de um modo bem amplo, é comum a gente olhar para um projeto e dizer, olha, esse segundo parágrafo não tem nada a ver com o primeiro. Tá? Então, quando a gente fala em coerência e coesão, se as ideias do texto estão interligadas, se faz sentido, se o trabalho está organizado de tal maneira que a sequência lógica das ideias faz sentido para quem está lendo, e também se as frases e os parágrafos estão bem articulados. Tá? Se há essa coesão e essa coerência, isso possibilita uma boa leitura, uma fluidez na escrita e, consequentemente, uma boa compreensão do teu projeto depois. Então, isso é fundamental. Por isso é importante que outras pessoas leiam o seu projeto.
clareza quanto à questão de pesquisa. Eu vou fazer... Bom, tudo bem, vamos adiante. O que eu quero dizer com isso? Eu estou nessa pausa aqui, gente, porque eu não gosto de ficar falando sem estar olhando para as pessoas com quem eu estou falando. Então, quando a gente projeta dessa maneira, eu não enxergo. Talvez o Meet corrija isso com o tempo, né? Mas a clareza quanto à questão de pesquisa. Eu diria, eu vou só fechar aqui um pouquinho, porque realmente está me incomodando. Eu prefiro olhar para vocês. Viu, José Wilson? Quando Sim. você clica naquele livrinho, você consegue ir tanto para o Meet quanto para os slides, do jeito que estava. Ah, é? Uhum. Bom, deixa eu ver. Bom, agora já foi. Mas pode continuar, pode continuar. Porque aqui é fácil de chegar aos pontos ali. O que eu ia dizer, pessoal? Eu vou retomar essa questão sobre problema de pesquisa ou questão de pesquisa, com as diferentes formas que a gente chama isso, é indiferente nesse caso, né? Se é um problema de pesquisa, se é uma questão de pesquisa, alguns chamam de questão norteadora, enfim. O teu projeto precisa obrigatoriamente ter uma questão de pesquisa, que é elaborado em forma de pergunta. É aquela pergunta que vai direcionar a tua escrita no sentido de discutir essa questão que você está propondo, tá? Certamente vocês não vão responder a pergunta que vocês estão propondo. A pergunta é para ser respondida, se for possível ser respondida, ao final da pesquisa já desenvolvida. E o que vocês estão fazendo é um pré-projeto. Mas vocês vão colocar uma questão de pesquisa. E essa questão de pesquisa precisa fazer sentido, ela precisa estar diretamente ligada ao teu título, diretamente ligada aos objetivos da tua pesquisa e ao referencial e à proposta metodológica que você está utilizando, tá? É comum a gente encontrar um ou outro projeto que não tenha questão de pesquisa. E isso é um ponto complicado. Vocês vão perder ponto nessa questão. Então, cuidem para elaborar direito essa questão de pesquisa. Depois, a objetividade, ficou redundante a objetividade dos objetivos, mas, enfim, o teu objetivo precisa realmente ter objetividade. O que eu diria que é comum aqui? Por isso a importância de outros lerem. É comum que a gente leia objetivo que não é objetivo de fato. Às vezes, o candidato ou a pessoa que elabora um projeto confunde, por exemplo, objetivo com metodologia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa vai lá e escreve no objetivo assim: formar um grupo de estudos. Então, a pessoa está imaginando que ela vai elaborar um projeto, que nesse projeto ela constitui um grupo de estudos e que ela vai trabalhar com esses grupos e vai analisar a produção desse grupo. Mas o objetivo central da pesquisa, às vezes, não é criar o grupo. O teu objetivo é analisar o material produzido. Então, por isso você precisa ficar atento, para que o teu objetivo não se confunda com algumas outras coisas. Então, formar grupo, neste exemplo, formar o grupo não é o objetivo. Eu vou formar o grupo. Ok, você vai formar o grupo, mas não é o objetivo da pesquisa. Outra coisa que às vezes a gente encontra também é objetivos que são objetivos de ensino e não objetivos de pesquisa. Então, a pessoa coloca na pesquisa dela como objetivo ensinar, relações métricas no triângulo retângulo. Isso é objetivo de ensino. Aqui a tua proposta é pesquisa. Então, veja de forma mais ampla qual que é a proposta da pesquisa para você pensar em objetivos de pesquisa. José Wilson, deixa eu só contribuir aqui também. Então, pessoal, isso que o José Wilson está colocando é muito importante. Então, veja bem, os objetivos de pesquisa, é importante que vocês utilizem verbos que sinalizem a pesquisa de vocês. Então, por exemplo, analisar, investigar, averiguar, determinar. Esses são verbos que fortemente são associados a objetivos de pesquisa, né? Então, e justamente como o José Wilson falou, então alguns verbos que são utilizados aqui nos objetivos não caracterizam o seu projeto como um pré-projeto de pesquisa. Então, os objetivos são muito importantes utilizar esses verbos que caracterizam o investigar, o determinar, o averiguar algo dentro daquilo que você se propõe a investigar. Tá? Exatamente. Obrigado, Demir. Sobre a articulação entre os elementos da pesquisa, eu acabei de comentar agora há pouco, tá, gente?
terminou o projeto, está escrito, volte na leitura e veja, bom, esse objetivo faz sentido? Eu propus uma questão de pesquisa. Esse objetivo me ajuda a discutir essa questão de pesquisa? E o segundo objetivo, me ajuda a discutir a questão de pesquisa? Tá? Eu diria que, considerando um pré-projeto de pesquisa, eu diria que não é muito aconselhável que você coloque lá, por exemplo, 5 objetivos de pesquisa. Tá? Pode ser que ao final da tua dissertação de mestrado, você conseguindo entrar, e a gente vai torcer por isso, você tenha bastante objetivos, discutindo com o teu orientador, se vocês acharem isso necessários, ok. Você está chegando com uma proposta. Eu diria que para você elaborar 5 objetivos de pesquisa, você teria que estar muito bem certo do que você está propondo. Recomendações, eu diria para pensar em número menor, talvez 2 ou 3. É possível pesquisa com um objetivo só? É possível também, mas depende muito de cada caso. Então, por isso que não tem uma receita, mas eu aponto que elencar muitos objetivos, você teria que ter um trabalho muito profundo para discutir todas as questões que você está propondo, né? Questões que eu digo em relação ao objetivo, não questão de pesquisa é uma só. Consistência coerente da fundamentação teórica. Se você elabora uma fundamentação teórica, você escreve um referencial teórico, ele precisa fazer sentido com a pesquisa que você está propondo, né? Então, eu não posso me apoiar em um referencial que fala sobre a questão do ensino da matemática se o meu foco é discutir a formação de professores. Então, eu tenho um referencial próprio para discutir formação de professores e eu tenho um referencial próprio para discutir a questão do ensino. Estou dizendo a matemática porque é a minha área, mas isso vale também para quaisquer outras áreas. Tá? Então, eu preciso analisar se o meu referencial conversa com outros referenciais que eu estou trazendo e se ele é coerente com a proposta de pesquisa que eu estou encaminhando. Da mesma forma, a proposta metodológica também precisa ser levada em conta, tá, gente? E aí eu estou pontuando algumas coisas quanto à abordagem, pensar se a minha pesquisa é quantitativa, se ela é qualitativa, se ela é quali-quanti. É importante não que você apenas diga isso, mas que você apoie-se um referencial metodológico para colocar essa questão. Tá? Não é dizer, minha pesquisa é qualitativa. Tá, mas por que ela é qualitativa? Por que você está considerando isso? Então, traga um referencial, faça uma discussão, gaste um tempinho maior ali, escreva um pouquinho mais para explicitar que você entende do que é que você está falando, né? Quanto aos procedimentos, se é uma pesquisa documental, se é um estudo de caso, se é uma pesquisação, se é uma pesquisa etnográfica, se é histórica, enfim. Se conseguir trazer isso, tá, isso vai enriquecer o teu trabalho. Professor, eu não, por exemplo, não especifiquei lá que é um estudo de caso. Automaticamente o meu projeto está reprovado? Automaticamente não. Tá? Ele vai ser analisado, ele vai ser considerado e comparado, né, com todos os demais, porque todos têm uma pontuação e um critério que vale para um, vale para os outros. Então, quanto mais completo está a tua proposta, né, o teu pré-projeto, melhor a avaliação dele. Tá? E, por último aqui, se você está propondo essa pesquisa dentro de um cronograma que seja execuível, ou seja, não tente abraçar o mundo com as pernas, pense o que dá para você fazer em cada período, né? E propunha esse cronograma, embora seja algo simplesinho de fazer, entre aspas, né? Você não tem que pesquisar um referencial teórico para elaborar um cronograma, mas organize dentro de uma proposta que você consiga fazer. Tá? Ciente que é uma pesquisa de mestrado, são 2 anos para concluir isso, não dá tempo de fazer algo tão amplo assim. Deixa isso para o doutorado depois, que a gente vai torcer para que você consiga. Pessoal, é isso que eu tinha para dizer, e aí a gente está aberto agora às perguntas de vocês. Fique à vontade, qualquer dúvida pode perguntar. Deixa eu só contribuir aqui também, José Wilson. Então, pessoal, isso que o José Wilson também comentou a respeito dos objetivos, né? Então, por exemplo, às vezes o candidato ele propõe algo nos objetivos que não dá para fazer no tempo de 2 anos. Então,
Isso também, até nos próprios procedimentos, às vezes o candidato quer fazer algo como um projeto de pesquisa, mas também não consegue fazer nesse tempo de 2 anos. Então, isso também é avaliado. Então, um outro conceito que nós percebemos também que foi muito confundido no processo seletivo anterior, né, foi o conceito de referencial teórico, né? Então, o referencial teórico, pessoal, é um autor, uma teoria majorante que você vai utilizar na escrita do seu projeto de pesquisa, tá? Então, por exemplo, posso citar como referencial teórico aqui, posso citar Paulo Freire. Então, Paulo Freire é um referencial teórico, né? A perspectiva CTS, CTSA também é um referencial teórico, Piaget é um referencial teórico. Então, a gente pode citar vários autores que as suas teorias, elas são consideradas justamente referenciais teóricos, tá? Então, a gente abre aí para perguntas agora para vocês. Daqui a pouquinho, a gente vai passar para os nossos mestrandos do primeiro processo seletivo, eles estão por aqui na sala, tá? E a gente vai passar para que eles possam comentar um pouquinho aí sobre o projeto de pesquisa deles, talvez comentar sobre os objetivos, talvez comentar sobre a questão de pesquisa, um pouco sobre metodologia, para que eles possam comentar rapidamente, tá? Então, a gente abre para perguntas aí, pessoal, fique à vontade. Não? Então, José, vamos convidar, então, os nossos discentes aqui para expor. Então, nós temos aqui, que eu consigo ver aqui, ó, o Márcio, a Diene, a Ana Paula, o Otávio, né? Nós temos quem mais aqui? A Patrícia estava aqui agora há pouco, né? Então, pessoal... Eu estou. Ah, a Patrícia está aqui também. Então, Patrícia, já começa você falando rapidinho, então, sobre o seu projeto. Tá. Então, vamos falar aí. É que, desculpa, eu estava resolvendo outra coisinha aqui, acabei me dispersando. O Altair também está aqui. Tá. Então, a princípio, né, eu iniciei querendo trabalhar sobre experimentação e eu continuo na experimentação, só que aí a gente vai fazendo algumas leituras, vai aprimorando, vai melhorando um pouquinho, a gente vai sendo orientado, né? E aí a gente vai tendo um encaminhamento, na verdade, né? Um direcionamento. Então, o meu projeto de pesquisa é sobre atividades experimentais desenvolvidas por professores no ensino médio, um olhar para relações com o saber. Então, qual que é o objetivo, né? Primeiro, eu vou falar um pouquinho da minha questão de pesquisa, né? Investigar a relação de pesquisa com o saber experimental dos docentes. Seria saber se a relação com o saber experimental dos docentes, né? É ela que mobiliza essas atividades experimentais, né? Se é essa relação com o saber que os docentes têm no decorrer de sua vida, se é elas que vão interferir ou não nessas práticas, né, nessas atividades experimentais na sua prática docente ali. O objetivo geral, né, é investigar as relações que os docentes têm com o saber experimental e a compreensão do papel das atividades experimentais no ensino de ciências. Aí a gente tem vários objetivos específicos, né, que é investigar as relações que os docentes que desenvolvem essas atividades experimentais têm com o seu saber profissional, investigar as concepções conceituais, metodológicas, epistemológicas dos docentes sobre o papel da experimentação no ensino de ciências, investigar as relações que os docentes estabelecem com o saber experimental, compreender as relações que construíram ou constroem, né, esses docentes que desenvolvem as atividades experimentais no ensino de ciências,
identificar as relações que construíram os docentes que desenvolvem as atividades experimentais com o saber experimental na perspectiva investigativa. Como referencial teórico, né? Então, eu me apego aí a Galeazzi, né? Quando ela coloca as atividades são pouco utilizadas, né? Ela cita algumas razões, mas meu aporte teórico maior fica em Charlot, nessa relação do saber, né? Do professor, do docente, na perspectiva de que se essa relação do saber, ela implica nessa prática, né, no desenvolvimento, no sucesso ou no fracasso, né, do desenvolvimento dessas práticas experimentais no ensino médio. Quanto à metodologia, né, Quanto à metodologia, eu pretendo fazer algumas entrevistas, né, com os professores da cidade onde eu estou investigando, que lecionam no ensino médio, nas disciplinas de biologia, de física e química, e verificar, né, como que eles, se eles desenvolvem, por que desenvolvem, se eles já desenvolviam essas atividades já lá no ensino fundamental, ou no ensino médio, ou na faculdade, qual que é a relação que eles tiveram, né, no desenvolvimento dessas práticas ao longo da sua trajetória acadêmica, né, escolar e acadêmica. Se essa relação com o saber, elas interferem na prática docente. Tá joia, Patrícia, muito obrigado, tá? Você viu, pessoal, vocês perceberam que a Patrícia ela trouxe muitos elementos que o próprio professor Joelson já colocou em sua fala, tá? A gente vai passar agora para outro discente aqui. Então, nós temos aqui, eu queria que eles se pronunciassem, vamos lá? Pode falar, professor? Fique à vontade, Márcio. Boa noite a todos. Bom, eu me chamo Márcio, né? Eu me inscrevi o ano passado para participar do processo seletivo para o programa, né, de pós-graduação em mestrado em ensino de ciências, porque, assim, eu sou professor da rede estadual de ensino, eu estava como coordenador, né, e durante esse período aí surgiu a proposta da BNCC e já foi implementado no ensino fundamental aqui no estado e está sendo implementado a partir do ano que vem para o ensino médio. E dentro da minha realidade, eu percebi, né, a dificuldade de alguns professores em relação ao que estava vindo, né, para nós dentro da educação básica. E dentro desse contexto, eu resolvi buscar um aperfeiçoamento dentro do ensino desse programa de mestrado de ensino em ciências e me inscrevi com um pré-projeto acerca da BNCC, para a formação do professor de Química e a BNCC. Ao longo desse ano que estou estudando, é claro, como o nome diz, é um pré-projeto, né? Então, ele está sendo remodelado, e o objetivo que eu tenho de pesquisa, minha pergunta de pesquisa seria entender a compreensão dos professores, né, dos educadores de química, acerca da BNC formação da educação básica. Então, ela está sendo caminhada nesse sentido, né, conforme a orientação que estou recebendo, para entender por que os professores, né, do ensino de química, da região, no nosso caso aqui, que eu vou investigar é a região centro-oeste, tá? Que é o que abrange, compreende sobre essa BNC formação que está vinculada à BNCC. E enquanto ao programa, falar um pouco do programa, né, eu tenho, vou falar assim, né, aprendido muito, desconstruído alguns conceitos, reconstruído outros.
porque através da graduação, das aulas, né, que estão sendo ministradas, isso tem enriquecido o meu currículo, o meu repertório, né, para trabalhar com os meus professores, para trabalhar em sala de aula, né, durante o dia atuando como coordenador, à noite dando aula para ensino médio, e isso tem me proporcionado inúmeras ferramentas, né, e metodologias para desenvolver em sala de aula e debater com os meus colegas. Já não faço aquela debate mais em cima do achismo, né, mas em cima das construções teóricas que eu estou aprendendo e desenvolvendo aqui durante o programa de mestrado. Né? Tem uma disciplina que eu vou citar aqui, que estou fazendo, psicanálise. Eu jamais imaginaria que iria usar psicanálise, né? Mas dentro desse contexto de pandemia, quanto de aluno que tem procurado a gente na coordenação por estar passando por problemas, né? E a disciplina está me proporcionando atender esses alunos também de uma forma boa, né? De uma forma melhor, vamos falar assim, né? De compreender melhor essa situação. Então, o programa em si, eu recomendo para vocês, é muito importante, enquanto professor, né? Enquanto coordenador, essa semana assumi um cargo de direção, agora na direção de uma escola também, então está sendo muito gratificante e muito bom estar fazendo parte desse programa. Tem uma orientadora top, que me auxilia em tudo, o Ademir aí tá de parabéns também com relação ao programa, sempre que a gente precisa, né? Eu estava afastado da graduação, por exemplo, eu me formei em 2006, então eu só estava dando aula, né? Desse período para cá. Então, em termos de escrita, de falar, vou fazer um pré-projeto de 10 folhas, para mim era um terror, né? Agora até consegui fazer uma inscrição para um evento científico que tive que pensar em reduzir folhas para caber para participar, porque a gente está conseguindo assimilar e aprender bastante com o programa. E é isso que eu tinha para dizer, professor. Obrigado, Márcio. Então, vamos lá. Quem dos discentes estão presentes aqui que gostaria de comentar brevemente sobre o seu projeto de pesquisa? Boa noite a todos e a todas. Ana Paula, fica à vontade. Isso. Eu sou a aluna Ana Paula, né? Eu entrei também junto com o Márcio nesse primeiro processo seletivo do mestrado. E o meu projeto, ele faz uma análise dos livros didáticos da educação infantil do PNLD de 2019. Né? Então, eu vou analisar os 4 livros que foram selecionados durante esse PNLD, analisando as atividades que envolvem o ensino de matemática para as crianças da educação infantil. Então, vai envolver desde as crianças da creche até a pré-escola. Né? Então, eu vou fazer essa análise desses livros didáticos. A minha metodologia ela é qualitativa, é do tipo documental, porque eu vou utilizar esses livros, né? Então, a partir dos estudos que eu estou realizando, já consegui levantar essas duas abordagens, né? Que ela é a qualitativa e documental. Eu vou utilizar como referencial teórico o estudo do MTSK, que é o conhecimento especializado do professor de matemática. É um modelo teórico que está bastante em voga agora atualmente, né? Então, ele faz esse estudo dos vários conhecimentos que fazem parte do professor que ensina matemática. E também, então, o meu projeto tem como objetivo, o objetivo geral que ele tem, na verdade, é identificar e analisar os discursos, as tarefas presentes nas propostas pedagógicas destinadas ao ensino de matemática que perpassam esses livros, né, do PNLD produzidos para a educação infantil, dando ênfase para as atividades de intervenção das práticas pedagógicas. Né? Então, esse é o meu objetivo geral. E a partir desse objetivo geral, eu já elenquei alguns objetivos específicos, que é analisar como as atuais políticas públicas influenciaram na construção desse material,
porque como eu vou fazer uma análise do edital, do guia, para depois chegar dos livros, então eu vou ter que fazer um estudo das políticas públicas que perpassam, né, a construção desses materiais. Depois, como objetivo específico, eu também elenquei identificar as contribuições do material estudado, né, no que se refere ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na sala de aula pelos professores. Então, vou fazer análise dessas atividades. E também averiguar os discursos que trazem, o que eles trazem, né, essas atividades, essas tarefas trazem de inovador para os educadores e também para os alunos, tá? Então, eu acho que é isso que eu tenho mais ou menos para colocar sobre o projeto e também compartilhar do que o Márcio falou, que é um momento, assim, maravilhoso para a gente crescer como profissional, como pessoa, porque a gente desconstrói vários conceitos, a gente sai desse mundo do achismo e passa a ter mais certeza, com um embasamento teórico bem maior, né? Então, isso vale muito a pena, e quem tiver oportunidade, tente, porque é um crescimento maravilhoso, tanto na parte profissional quanto pessoal. É isso. Muito obrigada, professora Ademir. Eu que agradeço, Ana Paula, Márcia e Patrícia. Tem de comentar algo sobre o projeto de vocês. Professor, cortou a sua fala, não entendi. Não, eu agradeci você, Márcia, a Patrícia e a Ana Paula, né? Daí eu perguntei se tem mais algum discente do programa, se gostaria de comentar sobre o seu projeto de pesquisa brevemente para a gente aqui. Bom, vocês viram que na fala do Márcio, da Ana Paula e da Patrícia, eles trouxeram pontos importantes que foram falados justamente na fala do professor José Wilson, sobre a metodologia, né, sobre a pesquisa, o que? Ela é quali, ela é quanti, sobre o referencial teórico, né? Qual que é o referencial teórico, os objetivos, aqueles verbos que nós falamos que é importante que os objetivos tenham, né? O Márcio trouxe justamente o objetivo de conhecer, compreender, né? A Ana Paula, identificar e analisar. Então, os objetivos também, ele já é muito importante compreender os objetivos do projeto, tá? Algum outro docente gostaria de comentar algo? Nós temos aqui o professor Bruno, professora Edivonete, está por aqui, professora Vivian, do programa. A professora Elisângela estava aqui agora há pouquinho, então, se quiserem comentar algo também, fique à vontade. E perguntas, pessoal, sobre o referencial teórico, sobre objetivos, sobre o edital, sobre o que o projeto de pesquisa. Márcio, fica à vontade. Professor, eu acabei esquecendo de falar da questão da metodologia, né? Só lembrar. Como ele frisou bastante, o professor Zé Wilson, né? É muito importante definir a metodologia. Então, no meu caso, eu optei pela metodologia qualitativa, né? E em cima da TD, né? Eu não conhecia essa metodologia, fiz uma busca, né? Em cima da metodologia que eu gostaria de trabalhar para desenvolver essa pesquisa, fiz algumas leituras para elaborar o projeto, né? Então, ter em mente essa metodologia que você vai trabalhar é muito importante, né? Para dar encaminhamento no seu cronograma, da forma com que você vai estar trabalhando. E eu acho que isso ajuda bastante até na hora de você se organizar. Ademir, eu só queria pontuar mais um detalhe, assim, é como recomendação aos colegas que vão participar do processo seletivo e que às vezes estão meio sem ideias, sem compreender muito bem como organizar um referencial teórico ou metodológico, enfim. Escrita, ela só sai a partir de compreensões, leituras, né? Então, eu diria que um caminho seria ou buscar no banco de teses da CAPES, né? Olha, digito lá, eu quero falar sobre, sei lá, ensino de ciências na comunidade Ribeirinho, não sei de onde.
Então vai lá, joga essa frase lá no banco de teses da CAPES e vê o que aparece, busca alguma coisa relacionada. Eu quero falar sobre, sei lá, tecnologia e formação de professor durante a pandemia. Coloca lá no banco de teses da CAPES, vê se aparece alguma coisa, ou entre em algum site de algum programa de pós-graduação que tem lá suas teses e dissertações e abra um trabalho daqueles relacionado a uma temática que você tem aproximação. E aí dê uma lidinha no resumo, veja se aquilo te chama a atenção e se a partir daquilo te desperta o interesse para olhar para o referencial teórico, para olhar para o referencial metodológico, para olhar para os objetivos, enfim. Claro que você não está olhando para copiar nada, nem fazer exatamente a mesma coisa, porque se a pesquisa já foi feita, não faz sentido fazê-la de novo. Mas até nesse sentido é interessante você pesquisar. Eu já sei o que foi feito, eu já sei o que eu posso propor de diferente. Tá? Então, olhar os sites dos programas de pós-graduação e olhar o banco de teses da CAPES pode ser um caminho para te ajudar a esclarecer, entender melhor algumas coisas e delinear a tua proposta. Patrícia, fica à vontade. Eu só ia comentar aqui a respeito do curso, né, que pelo menos eu não conheço nenhum outro, né, mestrado que tenha professores que façam esse tipo de reunião aqui com a gente, né, para dar essas explicações, que deu até um pouquinho de ciúme aí, eu que sou a primeira turma, tá, que eu não tive toda essa... E olha, sintam-se todos muito acolhidos, porque é isso, né? O mestrado em ensino em ciências, ele é voltado para professores, né? Ele é pensado por professores de verdade, inclusive tem colegas aqui que já foram meus colegas de sala de aula, né? Assim, de escola, né, Zé Wilson? E vim reencontrar aqui. Então, eu acho assim que é o momento, tá? Estou aqui dando uma força para vocês, para quem tiver aí com dúvidas quanto a entrar. Eu também tinha muita dúvida, muita insegurança, muito medo, né? Não tive esse apoio aí de ter toda essas orientações. Na verdade, o meu apoio era aqui em casa, graças a Deus, eu tinha um apoio em casa. Mas é isso, pessoal. Tá? Eu acho que o professor Zé Wilson colocou aí da leitura é isso mesmo. Eu só consegui escrever alguma coisa porque eu fui ler mesmo. Mas não é um bicho de 7 cabeças, a gente consegue. Então, entrem, dedique-se aí um mesinho, façam o projeto de pesquisa de vocês, entrem, que vocês vão gostar do curso. Obrigado, Patrícia. A nossa relação é bastante amigável mesmo, né? E nós somos gente como a gente, como diria a Cisa Guimarães, mas já trabalhei junto com a Patrícia, outros colegas já passaram por aqui, enfim. Mas a primeira turma, Patrícia e demais colegas, são sempre... sofrem algumas consequências de um programa que está iniciando, né? Mas a gente tem muita vontade de consertar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades, então a gente vai olhando como é que a coisa funciona, como é que funcionou, e cada novo edital a gente vai marcando, olha, o que a gente pode melhorar, né, Ademir? Então, essa é a nossa ideia. Mas vale o choro, viu, Patrícia? Você tem razão. Não é erro, não, gente. Eu estou falando o quanto que está sendo legal, cada vez mais melhorando mais, né? Nós entendemos perfeitamente, Patrícia. Não, eu entendo. Pontuando, e é fato, né? E é fato também que a gente está tentando sempre olhar para trás, ver o que foi feito, né? Ver o que a gente pode propor. E a gente faz isso a partir da nossa experiência com as turmas anteriores, a partir da indicação dos próprios alunos, a gente está sempre disposto a repensar e tentar melhorar. Pessoal, mais alguma pergunta, algum questionamento sobre o edital, sobre o projeto de pesquisa?
Bom, só para, então, me encaminhar, então, para o fechamento, tá? Então, o processo seletivo, ele será realizado 100% de modo remoto, como vocês viram. Algumas etapas serão de forma assíncrona e outras etapas de forma síncrona, tá? Isso em relação ao processo seletivo, tá bom? Mas o nosso mestrado, ele é presencial, tá? A primeira turma, ela acabou realizando todo esse primeiro ano de forma remota, justamente porque nós tivemos aqui na UFGD todo o sistema de aulas foi no modo remoto. Então, por isso, eles tiveram aula no modo remoto. Como que vai ser no primeiro semestre de 2022? As aulas serão presenciais ou remotas? Não sabemos ainda, tá? Somente quando, no início do ano que vem, a gente vai ter a certeza realmente se as aulas no primeiro semestre do ano que vem serão presenciais ou serão remota. E tudo depende da bandeira que Dourados está, da bandeira que a UFGD decretar. Então, isso depende ainda disso. Tá? Bom, José Wilson, quer complementar para finalizar? Não, acho que é isso mesmo, Ademir. Só uma pergunta que talvez pode ficar na dúvida para o pessoal, se no edital está definido quais dias serão as aulas, entendendo que, sendo o nosso programa um programa presencial, e compreendendo também que seja determinado o encontro presencial, se o edital fala quais dias são as aulas. Isso, boa pergunta. Então, pessoal, pensando assim que boa parte do nosso público são docentes que estão nas escolas, a gente tentou concentrar as nossas aulas no dia de quinta ou sexta ou sábado. Então, algumas disciplinas serão ofertadas às quintas-feiras, outras às sextas-feiras e outras aos sábados, tá bom? Nós temos 2 disciplinas obrigatórias e as outras, elas são optativas, tá? Então, são nesses dias que a gente tentou fixar os horários, tá? Mas vai ser quinta, sexta e sábado? Não, você vai escolher a disciplina, você em contato com o seu orientador, né, ou orientadora, que irão decidir quais disciplinas você vai cursar naquele semestre. Então, às vezes, você vai cursar uma na quinta e outra no sábado, por exemplo. Uma na sexta, outra no sábado. Às vezes, 2 disciplinas na sexta-feira. Então, quem vai organizar o horário será você, em conversa com o seu orientador. Tá? Mas a gente coloca o compromisso de ofertar disciplinas de quinta, ou sexta, ou sábado. Tá? Acho que é isso, né, Ademir? Desculpa. Tranquilo. Pessoal, então, olha, mais uma vez, muito obrigado por terem comparecido, tá? Obrigado aos discentes também que vieram aqui conversar com a gente, obrigado a vocês que reservaram um tempinho para estar aqui com a gente, obrigado aos docentes também do programa que estão aqui presentes, tá? E a gente espera vocês aí, pessoal, aí no nosso processo seletivo, tá bom? Então, fiquem bem, tá? E até a seleção. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Esperamos encontrar vocês no próximo ano do nosso programa. Tchau, tchau. Até mais.